Nós vamos ter 3 apresentações. Infelizmente, o Willis Santiago Guerra Filho teve um problema familiar e não pôde comparecer a esta sessão. Então, nós temos o trabalho agora de Henrique Garbellini Carnio. O título é A Utopia de Qualquer Alternativa, Ideologia do Mercado como Ideologia do Heroísmo do Suicídio Coletivo. Como tem ocorrido, né, como ocorreu nas mesas anteriores, cada expositor tem 20 minutos de fala e depois nós abrimos, então, para o debate. Então, começando com o trabalho do Henrique. Muito boa tarde a todos. Queria dizer que, para mim, é uma satisfação estar aqui e gostaria de, sinceramente, agradecer a oportunidade. Eu acabei conhecendo o trabalho do LatexFIP um pouco por curiosidade. Tive a oportunidade de conversar com o Nelson, e em razão com o professor Vires, que também não pôde vir aqui hoje, com que eu trabalho academicamente, em razão de um tema que eu vinha pesquisando antes, um pós-doutorado em filosofia. Apesar de eu ser da área do direito, eu fiz também formação em filosofia e me chamava muita atenção, quando fui fazer o mestrado e doutorado em filosofia e teoria do direito, o problema que circundava tanto o conceito de direito e o modo como a racionalidade violenta que ele imprime ficava demarcada pela insígnia da soberania. Quando eu comecei a desenvolver um pouco mais esse tema, eu procurei, no pós-doutorado, fazer uma crítica à forma jurídica. E essa crítica envolvia uma crítica direta ao pensamento sobre a soberania. E as marcas da soberania, em especial naquilo que é uma transposição da soberania de origem régia, divina, um pensamento teológico político, para aquilo que vão ser novas possibilidades de pensar o conceito de direito. E aí uma coisa que me surgiu muito forte era a relação umbilical entre soberania e crueldade. E, portanto, sobre sofrimento também. Uma das conversas que a gente estava tendo, até os nossos trabalhos, eu e o Vires, nossos trabalhos iam se coincidir um pouco nesse sentido, a gente começou a falar um pouco desse livro, que eu vou tentar discutir um pouco, que é feito por um economista, teólogo, né, chamado Franz Hinkelamer. Esse livro especificamente que eu vim discutir, um pedaço dele e tentar avançar a discussão, é um livro chamado Crítica da Razão Utópica. Eu acabei chegando nesse autor por uma preocupação sobre a discussão teológica. Quando eu ia discutir a deposição da forma jurídica, havia uma passagem muito curiosa que eu acabei tirando do Walter Benjamin, que era a deposição da lei messiânica, né? Eu tenho a lei messiânica que estipula a separação daqueles que são circuncisados e não circuncisados. Depõe-se a lei em nome da fé. Eu posso agora uni-los. Então, depunha-se dessa forma, então passava a ter um novo tempo. Esse autor, como é um autor da teologia sobre algumas implicações bem pertinentes nesse sentido, em especial com relação ao pensamento de Paulo, me chamou a atenção por essa tônica que ele dá quando passa a discutir as intersecções econômicas, em especial no nosso tempo. E aí ficou mais interessante para mim, porque uma das grandes discussões do direito que eu me reportava era um embate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. Nesse embate, a gente viu o Carl Schmitt como um crítico do liberalismo, em alguma medida. Só que o modo como ele lida com o conceito de soberania leva com que a gente tenha uma deificação, logo no seu próprio livro, né, Teologia Política, começa com a expressão: o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. E a exceção passa a ser a regra, no final das contas. Do ponto de vista jurídico e político, a gente tem presenciado coisas muito parecidas com isso hoje em dia, né? Então, nesse cenário, o que me ocorreu foi o seguinte, né? A partir da obra do Hinkelamer, o que me ocorre é que é possível abordar a concepção de como, em nome de relações capitalistas de produção, se caminha para a existência de uma sociedade que se legitima como a única alternativa possível. Ou seja, não tem outra alternativa dessa sociedade que está aí hoje. Por quê? Ele vai dizer. Porque ela tem os melhores resultados. Então, por um lado, diante das relações capitalistas de produção, sustenta-se que não há alternativas.
e, por outro, que essas são as mais eficientes porque produzem as maiores taxas de crescimento, de modo que seus valores passam a ser considerados os mais corretos e humanos e sua eficácia formal se transforma na ética dominante. É por essa veia que o Hincklemaer começa a traçar uma crítica que envolve o pensamento do Popper e do Hayek. Qualquer alternativa pensada nesse quadro será considerada utópica. A própria utopia, então, passa a ser visto como algo diabólico. Isso remete e coloca em cena o pensamento de Popper e Hayek na perspectiva da justiça e das leis do mercado e como a ideologia do mercado se transforma na ideologia do heroísmo do suicídio coletivo. Em Hayek, ao invés das leis da história, aparecem as leis do mercado. E sua sustentação ocorre na forma da assunção de um princípio totalitário, em que a lei é legítima como tal, sem admitir nenhuma moral que possa relativizá-la, ou a lei não admite uma moral que possa interpelá-la em nome de seus resultados. Essa passagem aqui é uma passagem que tem muito a ver com aquilo que é uma projeção da discussão entre Kelsen e Schmitt pelo positivismo normativista e o decisionismo do ponto de vista daquilo que é a lei. Eu quero dizer isso porque o Kelsen, um dos pontos sérios quando vai discutir com Carl Schmitt é esse. Ele defende que a lei é igual à norma estatal. Tanto que numa das entrevistas que ele fornece, ele tenta pensar um modelo de jurisdição constitucional, que acaba não acontecendo, efetivamente no momento, porque ele acaba indo para os Estados Unidos, continua desenvolvendo esse tema lá, isso tudo pelo contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas a grande questão é, se a lei é aquilo que o Estado diz que é, a lei é igual ao conteúdo de uma norma estatal, o direito é isso para o Kelsen, como é que fica essa situação perante aquilo que pode ser o desenvolvimento, basicamente, da ideologia que decorre disso? Então, quando ele é entrevistado, eu estava fazendo referência, pergunta-se para ele, o Estado nazista é um Estado de direito? Ele diz, sim. Mas ele é imoral, eu acho. Mas aí não é um problema mais do direito. Aí vão os sociólogos discutir, talvez os psicólogos. Ele faz essa cisão, né? Enquanto que o Carl Schmitt, ao definir, né, se eu tiver um estado de emergência que é de guerra, e eu tenho uma legalidade instaurada como Estado de Direito, o soberano decide sobre a exceção porque é um estado de emergência. O diagnóstico que ocorre depois é que, infelizmente, a exceção vira regra. Então, essa lógica que aparece aqui, né, a lei do mercado está aí, ela está posta. Não tem nada melhor porque os resultados são os mais efetivos. Ela é unívoca. É muito próximo desse traço de uma lei totalitária que abrange um pensamento da racionalidade jurídica predominante do próprio período em que isso está sendo discutido. Eu achei isso bastante interessante. E eu achei muito interessante porque um antípoda dessa discussão entre Kelsen e Schmitt aparece na filosofia criticando diretamente o Schmitt, que foi o Walter Benjamin. Que daqui a pouco eu vou tentar propor alguma relação para que a gente possa discutir sobre isso, mas isso é um ensaio, né, para o final dessa minha discussão. Então, esse princípio, né, ao que o Hincklemaer faz referência com base em Hayek, ele denomina de suicídio coletivo da humanidade. Esse é o Hincklemaer. Desse contexto surge a necessidade de se travar uma batalha contra aqueles que se atrevem a criticar o mercado e que tem como fundamento a existência de um único direito, a saber, o de se ter uma economia de mercado, a partir da qual toda resistência contrária é transformada num monstro diabólico que nos leva para o inferno. O trabalho, então, pretende propor uma reflexão sobre como as teorias neoliberais totalizam o mercado e reduzem a política a uma aplicação de suas técnicas, relegando para o plano do resultado das distorções que sofre o mercado a própria exclusão da população e o sofrimento humano. O mercado é transformado no lugar da razão. A razão, na visão liberal, é vista, portanto, como um mecanismo coletivo de produção de decisões, como um resultado do próprio mecanismo do mercado. O direito está muito próximo dessa investigação aqui, claramente. A razão desse estranho individualismo não é uma razão individual. Seu ser mais íntimo é um sacrifício intelectual, a renúncia ao próprio juízo. Trata-se de um individualismo que nega ao indivíduo sua razão subjetiva e individual. Tal individualismo, defende Hincklemaer, é irracional e, no final das contas, anti-individual, que eu acho que era algo que o Paulo estava colocando e você fez uma pergunta sobre ele, dessa racionalização, né?
Nesse sentido, eu destaquei uma passagem aqui do Rinkelamere, em que ele faz uma referência ao a um trecho do Milton Friedman, que foi extraído do comentário da Política Econômica de Israel em 78, que foi publicado no Newsweek. Eu vou ler só um pedaço para contextualizar isso. As decisões de economia política de Israel mostram a mesma combinação de audácia, agudez e coragem que a Guerra dos 6 Dias ou a libertação dos reféns em Entebbe. E deveriam ser não menos importantes para o futuro de Israel. 29 anos de dominação socialista. Tudo isso mudou. Pela primeira vez, desde a fundação do Estado israelita, os cidadãos agora podem comprar e vender livremente dólares, sem o carimbo de autorização de um burocrata. Em essência, agora já não são tratados como pupilos do Estado, mas como um povo livre, que pode controlar ele mesmo sua própria vida, fora do socialismo em direção do mercado livre e do capitalismo. Prometem mais liberdade pessoal, prometem uma sociedade melhor, mais sadia e mais forte. Se este arranque de Israel em busca da liberdade tem êxito, então eu predigo, acontecerá o mesmo milagre econômico que produziu um avanço comparável ao da Alemanha em 1948. Como estão as coisas em Israel? Este milagre favorecerá em especial aqueles grupos da população menos favorecidos. E, além disso, o sistema econômico e político mais livre atrairá mais dinheiro e imigrantes dos países ocidentais desenvolvidos. O Rinkelamere chama isso, de um modo que eu achei muito interessante, muito curioso, como ele diz, né, essa citação é um resumo quase perfeito do que é a mística do mercado e do dinheiro num pensamento neoliberal. Tudo gira em torno da liberação do dólar. Com a liberação do dólar, Friedman associa a libertação dos reféns em Entebbe. É bem curioso, né? Aí eu passo para uma citação do Hayek aqui também, que é bem particular nesse sentido. A razão não existe como singular, como algo dado à pessoa particular, e que esteja à sua disposição, tal e como parece pressupor o procedimento racionalista. Ao contrário, deve ser entendida como um processo interpessoal, o qual a contribuição de cada um é controlada e corrigida por outros. Essa é uma passagem dele no Individualismo em Ordem Econômica. Hayek fala de um mercado como lugar de uma razão coletiva milagrosa. E dado que o mercado como lugar deste processo interpessoal é uma instituição, a razão verdadeira que é coletiva e milagrosa está no coração do sistema institucional na mesma medida em que ali se encontra o mercado. Onde há mercado, há força superior. O ser humano somente pode calar, reconhecer e adorar. O orgulho não reconhece o milagre. Aparece então a virtude central e chave ética neoliberal, derivada de sua marca categorial com a qual interpreta o mundo, a humildade. Onde está o orgulho do utopista que se lança à procura da justiça social e contra o mercado, ali falta humildade frente ao milagre que somente os corações singelos reconhecem. Aí vem o Hayek pontuando isso. É o mesmo livro que eu tinha feito referência, Individualismo em Ordem Econômica. A orientação básica do individualismo verdadeiro consiste numa humildade frente aos procedimentos, por meio dos quais a humanidade conquistou objetivos que não foram nem planejados, nem entendidos por nenhum particular. A grande pergunta do momento consiste em saber se vai ser admitido que a razão humana continue crescendo como parte desse processo, ou se o espírito humano se deixará prender com algemas que ele mesmo criou. O Rinkelamere, depois aqui, sobre essa passagem, ele faz uma alusão entre a noção de Deus e o diabo, né? Ao mesmo tempo que você vai reconhecer Deus nesse movimento, tem a esfera daquilo que é uma projeção do demoníaco que vem para os homens. Que eu rapidamente também passo aqui para mostrar para vocês. O diabo seduz o ser humano à pretensão do conhecimento, que era o título da conferência do Hayek ao receber o Prêmio Nobel. Deus é o sabe-tudo. Portanto, aquele que pretende conhecimento total quer ser um Deus. Mas para assegurar a justiça social desafiando o mercado é preciso saber tudo. Portanto, reivindicar a justiça social é pretender ser como Deus. Em defesa de Deus, Hayek lança a mão do anjo Miguel que grita: quem é como Deus? E naquele que pretendia ser como Deus, era Lúcifer que incitava o ser humano a comer da árvore do conhecimento para saber tudo. Lúcifer seduz o ser humano, apresentando-lhe a utopia da justiça social, através da qual o ser humano reivindica aquele conhecimento que somente Deus possui. Em outras palavras, e contra isso é abraçar o próprio diabo. O ponto-chave, eu digo, essa transfiguração ética nos permite
inferir um pensamento neoliberal propriamente teológico. Eu estou querendo aqui fazer uma relação, ainda está lendo assim e pensando, infelizmente está incipiente, isso eu quero desenvolver mais, mas com relação ao pensamento teológico político mesmo. Porque aí a gente vai ver como o direito está totalmente capturado nessa reverberação. Mas, enfim. Ao passar aos termos teológicos, temos o contraste entre o positivo como Deus e o negativo como diabo. O ponto-chave, aí é uma citação do Hayek, na pretensão do conhecimento, essa referência que eu fiz desse texto dele. O ponto-chave do modelo de um equilíbrio do mercado tinha sido visto bem cedo por aqueles notáveis precursores da economia moderna, que foram os escolásticos, espanhóis do século XVI, os quais insistiam que aquilo que eles chamavam preço matemático, ou preço matemático, depende de tantas circunstâncias particulares que só Deus pode conhecê-lo. Tomara que nossos economistas matemáticos levem tal afirmação a sério, diz o Hayek. Esse Deus, fim de citação, desculpa. Esse Deus não é mais que uma hipótese do mercado, e ao mesmo tempo o Deus da burguesia. É aquele Deus que hoje já se sabe, algo que nenhum ser humano pode prever, o câmbio do dólar amanhã. Um Deus desse tipo é um Deus que significa o nomos da sociedade burguesa, a lei da sociedade burguesa, e ele é confirmado por Hayek nas seguintes palavras em entrevista reproduzida no jornal El Mercurio, do Chile. Eu acabei encontrando isso. Nunca soube o significado, diz o Hayek, nunca soube o significado da palavra Deus. Acredito que é de suma importância na conservação das leis, mas insisto, como não sei o significado da palavra Deus, não posso lhe dizer nem que creio, nem que não creio em sua existência. Mas também todos devemos admitir, simultaneamente, que nenhum de nós tem a posse de toda a verdade. Nesse caso, eu estou disposto a usar a palavra Deus. Ainda mais, sempre que você não pretenda possuir toda a verdade, eu estarei disposto a trabalhar do seu lado buscando Deus através da verdade. Deus é aquele que sabe tudo. Daí se torna bem visível onde está o diabo. A minha apresentação era isso. Eu só queria propor uma última reflexão, talvez, se a gente puder discutir depois, eu sei que o tempo é curto, em que, nesse momento em que eu havia dito que, na crítica ao pensamento teológico político do Carl Schmitt, o Walter Benjamin desenvolve uma discussão muito interessante sobre a violência. Me ocorre muito aqui, nessa perspectiva, discutir, ou tentar de algum modo colocar o texto dele, o capitalismo como religião, né, em que seria a única religião em que a expiação total não pode ser completada. É isso, muito obrigado. Passo a palavra, então, ao Júlio César Lemos de Castro, com o trabalho A Cultura Neoliberal da Performance. Bem, boa tarde. Eu tenho participado desde o início desse novo projeto do LATESFIP, essa pesquisa sobre sofrimento no neoliberalismo, e tenho também algumas linhas de pesquisa próprias que eu tenho seguido também ligadas a esse tema. Então, essa reflexão sobre a cultura da performance, também como outros trabalhos que foram apresentados aqui, é uma reflexão embrionária, na verdade, de uma tentativa de mapeamento do que seria isso, né? Bem, neoliberalismo pode ser concebido num sentido mais estrito e num sentido mais lato, né? No sentido mais estrito, enquanto um projeto político-econômico que corresponde a uma determinada fase do capitalismo, que se expande particularmente a partir da chegada ao poder de Thatcher e Reagan. Num sentido mais lato, seria uma espécie de racionalidade, de cultura, ou, para usar o termo do Foucault, uma governamentalidade, no sentido de algo que representa o governo dos outros e também o governo de si, né? Nesse sentido mais lato, então, o neoliberalismo embute um certo tipo de subjetividade, né? Quer dizer, é possível falar num sujeito neoliberal, né? Tanto nesse sentido mais estrito quanto no sentido mais lato, o neoliberalismo é um projeto hegemônico nas últimas décadas, embora haja alguns sinais de possíveis abalos. Se a gente pensar em termos
econômicos, a crise de 2008 foi enfrentada pelo neoliberalismo com recrudescimento das suas políticas, mais austeridade, etc. Mas, de qualquer forma, essa crise não foi debelada e há sinais de que ela pode voltar e com força ainda maior. E, em termos políticos, a gente tem sinais de insatisfação com esse status quo, para dar exemplos de 2016, o Brexit no Reino Unido, as campanhas de Sanders e Trump nos Estados Unidos. Né? Agora, de qualquer forma, como o neoliberalismo embute no seu próprio projeto essa dimensão do risco, da crise, ele tem demonstrado uma grande resiliência. Né? Bem, voltando um pouco ao liberalismo clássico, se a gente pensar em Adam Smith, o foco dele era a divisão do trabalho, pensada principalmente como um mecanismo que levava a uma cooperação, quer dizer, a ideia da mão invisível e tal. Né? No neoliberalismo, o que a gente tem é a ideia da competição, levada às últimas consequências como motor de funcionamento não apenas do mercado, mas social em geral e das próprias relações entre os indivíduos. Né? A ponto, inclusive, de o próprio Estado, ao contrário da ideia do laissez-faire, do próprio Estado ter um papel aí no sentido de estimular a competição e tudo. Né? Conceito fundamental para pensar a ideia do sujeito neoliberal me parece que é o conceito de capital humano, que é um conceito que a gente tem alguma coisa dele que já aparece no Adam Smith. No Marshall aparece de uma forma mais desenvolvida. Tem alguns autores contemporâneos, inclusive, que usam o conceito de capital humano se reportando ao Marshall, mas é principalmente dentro já do neoliberalismo, nos anos 60, na chamada Escola de Chicago, Schultz, principalmente Becker, que se desenvolve essa ideia. Né? Quer dizer, a ideia de tomar os atributos humanos como capital. Né? Na formulação do Schultz, o capital humano são todas aquelas qualidades que têm um valor econômico. E aí é possível traduzir isso em termos marxistas como o valor da reprodução da força de trabalho. Né? Na verdade, em termos marxistas, seria isso. Agora, tratar isso como capital, é algo que tem várias implicações. Uma delas é eliminar a diferença entre capital e trabalho, uma tendência que já vinha do marginalismo. Né? Outra é a possibilidade de tratar cada ser humano como empresa, como você S.A., como diz o André Gorz. Né? É esse o caminho que vai seguir o Foucault na sua interpretação, né? Quer dizer, mostrar que cada um, seja cada trabalhador, cada consumidor, vai funcionar como uma empresa, né? E que o investimento, quer dizer, esse investimento na sua própria empresa, no seu próprio capital e tal, faz do sujeito neoliberal um empreendedor de si mesmo. Né? Bem, o Dardot e o Laval, a dupla francesa que tem trabalhado com o neoliberalismo na linha do Foucault, também na linha do marxismo e tal, eles falam num processo de ultrassubjetivação, que seria essa tendência a sempre um mais além nesse processo de investimento em si. Num caminho paralelo, Ehrenberg fala de um culto à performance, que seria também essa tendência a um investimento sem limite. Né? E, a partir daí, eu decidi me referir à cultura neoliberal como a cultura da performance. Né? Pensando um pouco, por exemplo, na linha do que o Jameson falava, que o pós-modernismo é a lógica cultural do capitalismo tardio, a gente poderia pensar nessa cultura da performance como a lógica cultural do neoliberalismo. Né? Bem, e a minha proposta é analisar justamente essa cultura, né? que se reproduz através de injunções que
que são injunções que são disseminadas nela, mas também estão interiorizadas pelos sujeitos. E essas injunções eu estou propondo classificar em 8 categorias. Seriam as injunções de conectividade, visibilidade, agência, plasticidade, rendimento, gozo, mensurabilidade e normatividade, que remetem a uma série de características que, como eu vou mencionar, e que são trabalhados por outros conceitos também, de outras áreas, que tentam dar conta da contemporaneidade, né? Bem, para os neoliberais, a ideia de sociedade, a ideia de social, quer dizer, eles têm bastante reserva em relação a isso, né? Basta pensar, por exemplo, na frase da Thatcher: não existe essa coisa de sociedade, só existem indivíduos e suas famílias. Mas tem um modelo de social que é importante para os neoliberais, que é um mercado. Quer dizer, o mercado funciona para eles como modelo do social. Tanto é que o Milton Friedman se refere ao Hayek como o grande pensador social do século XX, né? Quer dizer, o Hayek, enquanto um pensador do mercado, seria esse pensador pensador social, né? E se a gente for ver como o Hayek pensa o mercado, quer dizer, na medida em que a gente vai ver um certo modelo de funcionamento em rede, né? Quer dizer, um modelo horizontalizado, que não tem um centro e que não pode ser planejado a partir de um centro e tal, né? Essa reflexão do mercado como rede, quer dizer, autoriza a pensar o social no neoliberalismo como um social em rede. E há outras reflexões paralelas onde isso aparece. Por exemplo, na sociologia, nas últimas décadas, se desenvolveu todo um ramo da sociologia, em torno do Granovetter e outros, que é a sociologia das redes, né? O Lyotard, quando propõe o seu modelo de pós-modernidade, ele fala do social como uma rede de jogos de linguagem. Então, essa reflexão do social como rede é algo que disseminado, na verdade, na teoria social contemporânea, né? Existe também o conceito de capital social, que tem várias acepções. Por exemplo, no Putnam, ele é associado a um valor cívico e tal, mas ele é também pensado por alguns neoliberais como uma variante, na verdade, de capital humano, né? Quer dizer, a ideia de que as relações humanas, os contatos que cada um tem um determinado valor. Quer dizer, fazer o networking e tal, tem essa coisa instrumental, na verdade, né, de você estar aumentando o seu capital social através dessas relações. Então, isso seria essa injunção de conectividade, né? Empreendedorismo de si é também um empreendedorismo em termos de construção da sua imagem, da sua marca, algo também bastante difundido na nossa época, né? Que se insere dentro de um contexto geral de valorização da visibilidade em geral, né? Por exemplo, se a gente pegar o conceito de fetichismo, em outras áreas, psicanálise, antropologia, ele tem uma ligação com visualidade. No Marx, originalmente, isso não aparece, né? Mas o Benjamin, por exemplo, quando ele trabalha com o conceito de fetichismo da mercadoria, que ele chama muitas vezes de fantasmagoria, né? Ele reforça bastante essa ideia de visibilidade, né? E se a gente pensar num momento posterior, que é a Sociedade do Espetáculo, do Debord, né? Quer dizer, ele reforça ainda mais essa ideia da visibilidade, né? E na dinâmica de funcionamento do mercado no último período do capitalismo, quer dizer, a gente tem justamente a valorização disso, da questão da imagem, da marca,
do elemento simbólico em torno do produto, né? Então, tem essa cultura geral da visibilidade. Existe também uma cultura de uma visibilidade do sujeito, e aí, retomando um outro conceito próximo de fetichismo de mercadoria, que é o conceito de reificação, né, que foi muito trabalhado pelo Lukács, mais recentemente tem sido trabalhado pelo Honneth, né, e o Honneth usa, inclusive, a expressão auto-reificação, que vai dar conta disso, justamente, entre outras coisas. Quer dizer, esse investimento em si, inclusive, investimento na sua marca, na sua imagem e tal, né? Também esse registro da visibilidade, a gente pode associar a uma mudança aí do paradigma do panóptico para algo que a gente poderia chamar de um omnióptico, no sentido de todos vigiando todos, que é a dinâmica, por exemplo, de funcionamento das redes sociais, né? Bem, com relação à agência, né, quer dizer, é algo que também está embutido diretamente nessa ideia de empreendedorismo, quer dizer, essa ideia de atividade, de responsabilidade, de iniciativa e tal, que são todas conotações dessa ideia de empreendedorismo, né? Quer dizer, tem algo disso na ideia de sujeito de interesse, que aparece na genealogia do neoliberalismo, no liberalismo clássico, né? Algumas mudanças recentes digamos, da ética protestante para o novo espírito do capitalismo, caracterizado por Boltanski e Chapelot, do Fordismo para o pós-Fordismo, da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Em todas essas mudanças é possível detectar também esse elemento de agência, né, de uma maior iniciativa, de uma maior mobilidade, responsabilidade e assim por diante, né? Plasticidade estaria ligada à ideia da fluidez, da identidade nesses tempos neoliberais, algo que a gente pode detectar tanto no universo do trabalho, tomando a multiplicação de tarefas, tomando o trabalho emocional, quer dizer, uma série de instâncias em que é possível detectar essa questão de uma fluidez da identidade do trabalhador. No universo do consumo também, quer dizer, a passagem do consumo de massa para um consumo flexível nas últimas décadas também está associada a algo que está muito claro na análise do consumo, da publicidade no período recente, que é uma ideia de uma customização, uma ideia de uma diferenciação, né, do consumidor. Então, essa ideia de plasticidade também está presente aí. A gente pode relacionar também plasticidade com um outro sentido de performance, além quer dizer, ao lado do sentido de performance quanto desempenho, o sentido de performance no sentido mais teatral e tal, né? Rendimento, essa injunção de rendimento seria algo que atravessa as outras, no sentido de, em qualquer das outras injunções, quer dizer, a busca de se chegar ao máximo em termos de resultado, né? Quer dizer, seria uma espécie de meta-injunção. Injunção de gozo, estou me referindo aí naturalmente à ideia do Lacan de imperativo do gozo, que ele formula justamente nos anos 70, no início dos anos 70, quer dizer, uma época justamente já de ascensão dessa cultura neoliberal de performance e tal, né? Também, assim como o rendimento, quer dizer, o gozo pode ser associado às outras injunções, quer dizer, a busca de conectividade, de plasticidade, de agência, tudo isso como fonte de gozo também, né? Dardot e Laval, inclusive,
usam o sintagma rendimento, gozo, para associar uma coisa à outra, né? Mensurabilidade é algo que, bem, tem um pano de fundo, pode ser associado à modernidade em geral, se a gente pensar, por exemplo, na dialética do iluminismo, quer dizer, essa caracterização desse impulso à mensuração na modernidade. O John Hattel, um dos membros da Escola de Frankfurt, fala, inclusive, da própria tendência à mensuração na ciência moderna, como algo que deriva do capitalismo, mas para fazer a genealogia do neoliberalismo, a referência, o antecedente mais próximo seria o utilitarismo, né? A ideia da maximização do prazer, minimização da dor, maior felicidade para o menor número e tal. E no neoliberalismo, quando se chega a essa ideia de capital humano, se tem, então, essa calculabilidade generalizada de atributos e de atividades. Normatividade seria algo que também atravessa outras injunções, seria, dentro do neoliberalismo, uma espécie de normatividade sem norma, na medida em que não se tem modelos de identidade, mas se tem essa injunção de ter, de se levar, de se seguir essas injunções ao máximo, né? Bem, essa cultura generalizada de performance, ela está na base do sofrimento característico da nossa época, né? Não é por acaso que a depressão é considerada uma patologia típica da nossa época, né? Depressão pode ser relacionada justamente àquilo que acomete a quem justamente não se sente à altura dessa injunção generalizada de performance, né? E, por outro lado, se a gente considerar a forma de se gerir esse sofrimento no neoliberalismo, por exemplo, a tendência predominante dentro da psiquiatria contemporânea, a gente tem também essas injunções atuando, né? Quer dizer, na psiquiatria contemporânea, a gente tem essa injunção de uma normatividade, essa mensurabilidade que se expressa no critério estatístico, a questão do gozo, quer dizer, assim, essa exigência de felicidade ou a exigência de rendimento e assim por diante. Então, quer dizer, essa cultura da performance é algo que caracteriza, então, a subjetividade em geral, né? Quer dizer, eu estou tentando mapear aí, através de várias categorias, como ela se manifesta, e também ela aparece em termos de sofrimento e aparece em termos dos próprios mecanismos predominantes de gestão desse sofrimento sob o neoliberalismo. O último trabalho dessa mesa de número 4, sobre um projeto de psicanálise popular ou Convencer comunista para escutar o sofrimento social, de Gabriel Tupinambá. Boa tarde. Vocês vão ter que me perdoar aqui, porque eu resolvi fazer uma coisa meio Frankenstein com o meu próprio trabalho, para ficar menos pelo método de elaboração que eu fiz ele, mais um método expositivo minimamente racional, para dar uma chance de vocês. Então, minha ideia é fazer assim, vou só explicar. O objetivo disso aqui é justificar um experimento clínico, se eu posso arriscar um termo tão ambicioso, assim, que o coletivo do qual eu faço parte está desenvolvendo, lá no Rio de Janeiro. Apresentar uma hipótese negativa, uma hipótese crítica mais geral, que é quase como se a apresentação fosse assim, sabe aqueles planos em filme que tem tipo, você vê a Terra, aí vai entrando, dando um zoom até uma ruazinha? A ruazinha realmente foi filmada, é uma coisa local ali que você localiza. O plano geral é uma computação gráfica complexa. A computação gráfica complexa aqui é o comunismo, o marxismo, essa visão de mundo genérica. Localzinho é esse projeto que a gente está fazendo. Então, a hipótese negativa tem a ver com o comunismo, essa proposta interplanetária, aí, de uma coisa bastante ambiciosa, né, o comunismo, etc. E tal. A local é esse experimento.
E tem também o truque de câmera, que faz você passar de uma coisa, que é uma computação gráfica, uma narrativa maluca, para uma filmagem local, que é uma hipótese teórica que eu queria apresentar bem en passant, assim. Como não vai dar para desenvolver, vai ficar o efeito especial meio filme dos anos 90, aquele filme B ruim, que você vê que é uma computação gráfica, mas é o que eu tenho para oferecer. Então, a ideia é dar esse plano geral, explicar essa hipótese que permitiria uma transição mais rigorosa entre uma análise da economia política e tal, e alguma coisa que tem a ver com a psicanálise, né? E, por fim, apresentar esse experimento, como é que a gente imaginou. Quando eu falo a gente, eu me refiro a esse coletivo chamado Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. É um coletivo, enfim, a gente se auto-intitula comunista, mas a gente ainda não sabe muito bem o que isso quer dizer, mas é uma organização política que trata, o que a gente faz é pesquisar, experimentar formas de organização política. Então, a gente estuda alguns autores, tira algumas hipóteses ligadas a como se organizar a partir deles, aplica no próprio coletivo, vê se funciona, se dá errado, o que a gente consegue fazer, não consegue fazer. Se alguma coisa diferente sai dali, para método de deliberação, divisão do trabalho, processo de responsabilização pelas coisas que não dão certo, um processo de elaboração e tal, a gente tenta formalizar e oferecer isso para outros lugares, partido político, sindicato, movimento social, com graus bastante variados de sucesso. Em geral, fracassos, mas produtivos. Acho que essa é a grande vantagem da coisa. A gente fala que no SEI é meio que o membro, ao mesmo tempo, um cientista e um hamster de laboratório. E, recentemente, chegou a gente a oportunidade de bolar um projeto para o sindicato forte do Rio de Janeiro, que é o Sindiscop, que é o sindicato do Colégio Pedro II, que é um colégio que tem vários campos, né? E já tem uma tradição mais progressista, então a ideia de bolar alguma coisa um pouco mais ambiciosa e meio alternativa, assim, dava para experimentar em condições artificiais controladas, digamos assim, sem grandes riscos. Por ser também um sindicato grande, eles têm a condição de pensar propostas que interessam a setores que não estão contidos na base sindical, então, para os terceirizados das escolas. Então, a gente tem acesso a uma base para trabalhar, que não necessariamente é direta do sindicato, mas que o sindicato está disposto a pensar isso com a gente, né? Então, a hipótese... O projeto que a gente está tentando oferecer é um projeto de educação financeira com orientação psicanalítica. Então, a orientação da economia doméstica da pessoa, como é que ela vai gerir o salário dela para comprar aquela televisão que ela quer comprar no fim do ano, só que a gente acha que é possível você inserir uma orientação ligada à psicanálise numa atividade dessa, que, em geral, está bastante associada a essa ideia de seja um empreendedor da sua própria vida, gerencie os seus negócios, aquela coisa toda que a gente conhece. O tempo hoje. Então, a hipótese crítica que baseia isso tudo é uma hipótese, enfim, é política porque ela não tem absolutamente nenhuma validade empírica, a gente tirou isso não sei de onde, né? Talvez como uma hipótese metapsicológica, uma hipótese metaeconômica. E ela é a hipótese de que a gente tem que procurar sempre olhar os dispositivos econômicos do ponto de vista de uma ambivalência, nunca de uma espécie de fixação do seu modo de funcionamento. Essa é uma hipótese marxista porque o marxismo olha para o capitalismo de uma maneira ambivalente, essencialmente. A mesma coisa que cria a ferida, cura a ferida, né? Tipo aquela coisa do Wagner, como é que é? A ferida só vai ser curada pela adaga que a criou? Uma coisa meio por aí. Então, quando a gente foi pensar esse experimento, e algumas dessas construções de efeitos especiais que eu vou fazer para vocês aqui são a posteriori, como todos os efeitos especiais, a gente partiu mais de uma análise do modo de produção capitalista e menos do discurso que acompanha, né? É uma coisa que o famoso marxismo vulgar tinha, daquela diferença entre base e superestrutura, que sai um pouco de moda, base econômica, superestrutura cultural e ideológica, mas é um pouco por isso para funcionar, principalmente autorizados pelo trabalho daquele cara da psicodinâmica do trabalho, o Christophe Dejour, que me parece que uma hipótese que você encontra mais ou menos implícita na obra dele é que não é tanto o neoliberalismo gestor do sofrimento, tanto quanto neoliberalismo gestão como defesa coletiva, né? Uma preparação para uma defesa coletiva de um sofrimento que está ligado ao real do trabalho, né? Essa ideia de real do trabalho interessa bastante ao marxista. Então, uma história do real do trabalho é um pouco essa hipótese crítica da gente, que vem muito mais pelo lugar do desemprego, no modo de produção capitalista, na sua situação atual, do que uma análise do que se faz com o desemprego, que parece o problema da governabilidade, da superpopulação, o estado de exceção, o lugar das fronteiras, do que a gente faz com essa população que não tem emprego, né? Num sentido mais geral. Eu fico um pouco em dúvida de quanto explicar isso, mas, assim, o ponto de partida disso é a diferença entre extração de mais-valia absoluta e mais-valia relativa lá no Marx.
essa ideia de que o capitalismo tem essas duas tendências em relação ao trabalho, né? Empregar bastante gente, para trabalhar mais tempo do que custa, para o cara pagar o próprio força de trabalho dele, como mercadoria, né? Que como qualquer mercadoria não vale o quanto a gente usa dela, vale o quanto custa para ter uma outra igual ali. Então, o custo de reprodução é X, você põe para trabalhar, o custo, vamos supor que demora 2 horas para o cara pagar, trabalhando lá, fazendo um sapato, vários sapatos, em 2 horas ele paga o quanto custa para ter outro cara fazendo a mesma coisa. Mas ele trabalha 8 horas. Aquelas 6 horas, ele trabalhou, produziu uma penca de sapato, e já foi pago o valor justo do trabalho dele, mas aquele excedente não vai para ele. Por isso que a exploração do trabalho é um conceito já complicado a beça, né? Mas tem um outro modo de extração de mais-valia, que não é você deixar o cara trabalhando mais tempo. Vamos supor que, então, 2 horas é o que ele precisava para fazer o número de sapatos que paga o custo de produção. O aluguel do lugar, a maquinaria e o salário dele, né? Justo. Pô, mas se eu coloco agora uma maquinaria melhor na fábrica, o cara naquelas 2 horas, ele paga o salário, ele faz muito mais sapato. Então, o que paga o salário dele são os primeiros 40, 30 minutos do trabalho. E agora aquela 1h30 foi um excedente. Você vê que não é o trabalho que excede a direção do tempo, é o tempo que vai entrando para dentro, né, do cara. Por isso que é relativo, né? É o tempo relativo ao trabalho que comprime o tempo necessário e o resto do tempo dele vira excedente, e não ele que trabalha um tempo excedente. Ora, o problema dessa tendência da mais-valia relativa, que é realmente aquela que globaliza o capitalismo, a gente não precisa olhar isso agora, é que, ao mesmo tempo que ela cria um problema macro ligado à tal da tendência decrescente da taxa de lucro, etc. e tal, ela tem um efeito relativamente claro, que é que você precisa de menos gente para produzir muita mercadoria, né? Esse problema da tendência decrescente está ligado a esse fato, porque precisa de menos gente para produzir coisa, então eu pago menos gente. Mas quem compra essas coisas? O trabalhador assalariado, que tem menos gente recebendo menos. Então, como é que vão comprar o que foi produzido? Então, cria um problemão aí que, desde o Estado com programas de assistência social, inclusão social, seja a questão do crédito, seja a migração para a questão do serviço, permite a gente lidar com esse problema. Mas no problema micro, e não é micropolítico, é microeconômico, que eu acho que é onde o de jure entra nessa questão, cria-se uma nova situação. Porque se a sociedade se organiza em torno da exploração da mais-valia relativa, da produtividade, sobre essa exploração absoluta do trabalho, ao invés, né, o que acontece é que o desemprego passa a ser o ser do trabalho e o emprego passa a ser a exceção. A tendência geral é que você fique desempregado. O emprego é um intervalo entre 2 desempregos, e não o desemprego é um intervalo entre 2 empregos. Ora, quando esse horizonte de empregabilidade sai, e o trabalhador não se relaciona entre si, mesmo que o outro não esteja trabalhando, como um trabalhador em potencial. É o trabalhador que olha para o outro, e um deles, ou os dois, são desempregados em potenciais, e um terceiro que está desempregado de fato, é uma situação crítica que está ali de fundo, lembrando ele do que ele realmente é, né? Daí, eu acho que é uma hipótese muito interessante que o de Saussure tira, de que o silêncio no trabalho, ele não é o silêncio sobre o sofrimento no trabalho, ele não é tanto a mudez da expressão desse sofrimento, ele é a forma de expressão desse sofrimento. Porque se ele falar enquanto trabalhador, ele não está falando da posição que ele tem, porque a posição estrutural é de desempregado. Então, eu estou dando uma reduzida, enfim, é efeito especial, anos 90, como eu falei para você. Essa maneira de, digamos assim, dar um passo atrás, antes de olhar como é que a gerência pega, como é que cola o discurso da gerência, a gente olha o problema o problema real que ele tem que responder. Não haveria uma mediação pela via da expectativa no campo do trabalho e do emprego para mediar a relação dos trabalhadores. Então, o sofrimento real no trabalho ele passa a ser o lugar do silêncio, se altera. Todo aquele discurso que o de Saussure chama de realismo cínico, de que a falta de reclamação sobre esse sofrimento passa a ser a única maneira de você organizar alguma espécie de resposta a esse sofrimento, porque quanto mais você reconhece que você tem sorte de estar empregado e ser explorado, comparado com o seu vizinho, seu cunhado, etc. e tal, mais você aguenta isso, mais você está em dia com as condições reais, digamos assim, né? Você contém aquelas condições de alguma maneira. Então, para a gente, isso altera um pouco a maneira de como a gente olha a gerência, porque ela passa a ser ambivalente. A pergunta, ela passa a ser uma solução errada para um problema errado e passa a ser a solução errada para o problema certo, e a pergunta passa a ser o que a gente faz, que é outra solução para essa questão, né? Como eu falo assim, a questão passa a ser não é tanto que as novas formas de gestão empresarial converteram o homem numa espécie de empresa de si, identificado com os valores da empresa e sua ideologia colaborativa, mas antes que a relação entre os próprios trabalhadores se alterou. E esse dado estrutural o trabalho não media a relação entre um trabalhador e outro, mas o desemprego é que faz a mediação entre os dois. Então, não dá para ter uma espécie de coesão se não tem esse horizonte do trabalho de fundo, né?
como é que eu vou falar assim? Se o mundo do trabalho deixa o trabalhador de fora, em algum sentido, ele não conta com o trabalhador, mas com o desempregado, sem mundo, ou seja, sem um horizonte comum de expectativas, não tem como transformar esse sofrimento numa demanda. Então, a gente tenta reconhecer, entender um pouco como a coisa vai se dar na esfera do sofrimento no trabalho, de que maneira o trabalhador é cooptado pelo discurso da gerência, até porque essa cooptação ela é bastante ambivalente. Não sei se dá para acreditar tanto no que o trabalhador fala quando ele fala isso, porque ele fala para alguém específico, ele fala para o chefe dele, de quem ele quer continuar empregado. Então, acho interessante essa descrença saudável também no que se diz, né? Então, o que serve essa análise aí, pelo ponto de vista da relação do trabalho com o capital, do lugar do trabalhador, desemprego crônico e tal? A princípio não serve para nada se a gente não tiver um operador para passar dessa visão macro para algum tipo de hipótese concreta de o que a gente vai considerar possível de experimentar, né? A maneira como eu pensei isso, de apresentar essa passagem, eu vou usar os próximos 5 minutos nisso e os últimos 5 apresentando um pouco do experimento que a gente pensou, porque perguntar sobre um experimento é perguntar onde eu vou variar. Né? O que eu posso aceitar variar, mantendo as condições consistentes dos demais variáveis de uma certa situação. E me ocorreu, eu vou ir por aqui, acho que vai ser mais fácil. Porque, assim, essa é uma hipótese também meta-teórica, porque teria que ser desenvolvida de uma maneira mais correta, mas ela aposta no seguinte: tem uma espécie de história, talvez silenciosa na psicanálise, que é a história da variabilidade na escuta clínica, é isso que eu queria propor. Eu acho que você poderia dizer, assim, que, enfim, muito complexo isso, mas em grandes pinceladas seria assim: a psicanálise, ela afirma, e não é à toa que o nome disso é metapsicologia, porque, de novo, é uma afirmação, uma hipótese, né, de que há mais variação no campo dos costumes e da cultura do que a gente pode encontrar a princípio. Então, na fala da pessoa, a gente assume que certas coisas variam, mesmo que na fala da pessoa não varie. Como não varia no caso daquela fala, a gente pode interpretar aquela invariância, né? Isso é uma espécie de infraestrutura da repetição. Por que certas repetições são significantes e certas repetições são insignificantes? O uso de certas palavras são necessários para você se comunicar. Não dá para se comunicar sem usar alguma coisa, né? Mas algumas repetições a gente escuta dentro disso. Certas expressões que se repetem, certas expressões que não conseguem se repetir, né? Ou seja, tem invariâncias na fala que a gente leva, que chega, coça o ouvido. Tem invariâncias na fala que não coçam porque elas são entendidas como, digamos assim, o espaço da fala constitutivo da fala em geral. À medida em que a gente vai alterando o que a gente considera que é uma invariância natural, digamos assim, e vai considerando que aquela invariância é local, depende de quem está falando, que a gente pode interpretar o quanto que não tem um sujeito implicado naquela determinação. Estou dando de novo aqui, gente, uma ideia muito geral. Se vocês quiserem, eu posso. Tem 6 páginas disso aqui que eu não vou falar, posso ler nas perguntas. Me pareceu que assim tem um deslizamento ou uma suplementação interessante, que a hipótese sobre o mal-estar na cultura, ou seja, há uma variabilidade, um ponto de impasse que faz com que qualquer fixação, seja provisória ou local, em certos campos dos costumes da cultura, que varia, por exemplo, Freud e Lacan, poderia ser uma história dessa variação dentro do campo da cultura. Parece que recentemente tem uma espécie de hipótese democrática na psicanálise, que diz que a gente acredita, alguns psicanalistas acreditam que há uma impossibilidade ligada à democracia tão radical que qualquer fixação no campo dos direitos, no campo das representações sociais, é uma invariância local, interpretável, porque implica, quando ela aparece na fala da gente, como uma espécie de representação onipotente do Estado, por exemplo, de uma coisa que não poderia nunca ser de outra maneira, a gente sabe que a passagem da contingência para aquela necessidade implica um sujeito, ali há uma interpretação possível. Quais condições dessa interpretação, que o sujeito está implicado, não me importa tanto aqui, mas eu até acho que está em aberto hoje o quanto isso vai ser descoberto pelos experimentos que estamos fazendo hoje em dia, eu vejo muitos, né, para saber que sujeito é esse, que tipo de interpretação é essa, em quais condições ela pode fazer, mas parece que essa hipótese de fundo é necessária. Né? Mesmo movimento que critica a ideia de que a relação da psicanálise com a democracia é uma espécie de dado, né, também é um movimento que entende que isso é uma hipótese a partir do qual você pode escutar o sofrimento social, o que é a anomia, o que é a invisibilidade, porque como pode ser diferente, há um sujeito ali em algum sentido. Então, esse nosso projeto, que eu vou usar agora os últimos 5 minutinhos para descrever, ele seria uma espécie de suplementação terceira nessa história, porque é uma hipótese a respeito da economia, da variabilidade no campo da economia, não no campo do direito do Estado, nem no campo da cultura.
por mais que a relação entre essas três coisas seja super complexa, a amarração entre isso, sinteticamente seja complexa, analiticamente vale a pena separar as três coisas, né? E a ideia de que a vida econômica poderia ser de outra maneira do que ela é a hipótese, na modernidade, não é a hipótese da democracia, é a hipótese do comunismo. O comunismo é o nome da ideia. No momento que a gente parte da livre associação no campo dos costumes para escutar, a gente passa da ideia de livre associação na democracia para ouvir o sofrimento social. Ora, livre associação ligada à economia, quem falou disso foram os comunistas, querendo ou não. Então, nesse sentido bem humilde, é que nós consideramos que esse projeto parte de uma hipótese comunista a respeito de como ouvir as determinações no campo da economia. Então, o projeto é assim, vou ler aqui para vocês, que eu acho que está mais ou menos bem escrito nessa partezinha aqui. Então, até para poder usar o tempo melhor, né? O que nós propusemos, né, foi uma ideia de consultoria de finanças domésticas com orientação psicanalítica, que a gente chamou de Organizando a Vida. A ideia é oferecer um serviço de educação financeira para sindicalizados e para o setor terceirizado das escolas. O serviço tem, à primeira vista, a mesma cara de todas as consultorias que a gente encontra nessa área. A pessoa que utiliza esse tipo de serviço quer ajuda para organizar seu dinheiro, aprender onde cortar gastos, com o objetivo ou de criar uma estabilidade nas economias domésticas ou de juntar um dinheirinho para comprar esse ou aquele objeto de consumo desejado. Ou seja, a diferença do tipo de trabalho de base que é normalmente associado à esquerda, que busca ganhos sistêmicos, promessas de ganhos sistêmicos, principalmente, um endereçamento das expectativas nesse sentido mais geral, o serviço de consultoria e educação financeira promete de saída a ganhos materiais tangíveis de escopo individual ou familiar. Desse ponto de vista, nós prometemos a mesma coisa que um gestor da DESOP, uma dessas que fazem esse tipo de sistema, ou outra instituição de consultoria parecida. Fazer sobrar um dinheiro através de técnicas de gerência e do orçamento doméstico. E é por conta desse ganho que as pessoas normalmente procuram esse tipo de serviço. Até aí tudo igual. Nossa hipótese, no entanto, é que os dois pilares básicos sobre os quais se apoia esse tipo de consultoria são, na verdade, mais ambivalentes ou complexos do que poderiam parecer. Essa ambivalência ou o caráter complexo é justamente porque a gente tem uma hipótese a respeito da variabilidade da vida econômica, né? A elaboração de um orçamento, onde coloca-se no papel tudo que a pessoa recebe e gasta, e a elaboração do planejamento de consumo, daquilo que a pessoa quer fazer a curto, médio e longo prazo, só são tarefas autoevidentes se a gente partir de algumas hipóteses bastante rasteiras a respeito da vida econômica. É justamente alterando esses pressupostos que a gente pretende fazer um uso diferente dessa ferramenta de gestão pessoal. Então, o dispositivo até aqui é o padrão mesmo. A pessoa vem com a promessa de mais saúde econômica e, por conta dessa expectativa, se dispõe a colocar seu orçamento e seu planejamento na ponta do lápis. Isso é, caso realmente suponha que o seu tutor sabe mesmo alguma coisa dessa coisa misteriosa chamada dinheiro e que esse vai saber produzir um ganho a partir desse saber. Mas aí começa o barato da coisa. Afinal, quanto ganha uma família? É uma informação importante para criar um orçamento, sem o qual nada de benefícios futuros. O problema é que não adianta só somar o ordenado do marido com o da esposa, e o tempo que a mãe dela fica com os netos. Isso tem um valor. Uma babá, uma vizinha menos simpática, cobraria alguma coisa por esse tempo. Toda uma rede de trocas pode se tornar legível quando a bússola é o valor e não o dinheiro, ou quando não é apenas o valor, mas a riqueza, pois esse pode circular através de sistemas diferentes de intercâmbio, apesar de continuar sendo uma variável econômica. Pior ainda na hora de ver os gastos. Não adianta somar as contas do mês mais a grana que vai para as noitadas ocasionais do filho, ou dar uma estimativa vaga de quanto se gasta no bar com a cerveja no fim de semana. É preciso ainda, depois de bêbado, dar um jeito de lembrar o valor exato dessa conta. E esse é um número que pode, dependendo da relação do fulano com a bebida, não variar de acordo com a vontade do sujeito, por exemplo. As águas frias do cálculo egoísta, de que falam Marx e Engels no Manifesto Comunista, têm uma capilaridade impressionante. Como o Amazonas, é um rio cheio de afluentes, alguns visíveis, outros nem tanto. Um mapeamento dos gastos reais, incluindo os gastos de tempo, não homogeneiza o terreno, mas revela uma paisagem bem mais complexa do que pode parecer à primeira vista. O campo do planejamento, por sua vez, traz outras complicações. O planejamento a curto prazo tem a especificidade de produzir em poucas semanas uma disjunção. A gente planejou gastar tanto em tais coisas, mas gastou mais que isso. O que deu errado? É uma questão que influi tanto no próximo planejamento mensal, quanto na elaboração do próprio orçamento. Muitas vezes não sabemos no que gastamos até faltar grana no fim do mês e tentamos descobrir qual foi o vendaval que o levou. Avisados agora de que os gastos em cigarros e no motel com a amante influem mais do que se pensava nos gastos mensais, novas rúbricas vão precisar entrar no orçamento do mês que vem.
Mas o planejamento tem suas questões próprias também. O sujeito vem pedir ajuda porque tem expectativa de balancear suas contas. Isso é já parte do seu planejamento. Isso é parte do seu planejamento futuro. É uma expectativa. Mas nada garante que ela seja realista. É possível mesmo equilibrar as contas com o salário que recebe, mais os bicos de confeiteira da esposa, tendo os custos adicionais com a merenda caseira do filho, já que a escola não recebe merenda há meses? E com aqueles vícios que parecem desnecessários, mas sem os quais aguentar a rotina do trabalho seria talvez impossível? Se o orçamento pode revelar onde está um sintoma, uma conta de bar que insiste em ser alta, mesmo tendo tudo para ser economizável, no campo do planejamento nós podemos, sem querer, tocar na questão da fantasia. Que tipos de pressupostos estão em jogo, não só pressupostos a respeito da facilidade de enxugar certos gastos, mas também a respeito do futuro do país, da estabilidade da economia, da promessa desse ou daquele prefeito, governador ou presidente, nessa projeção futura. E ainda, no caso daqueles que demandam como resultado do serviço um trocado extra, economizando para gastar com algum bem de consumo específico, por que é que o cara quer tanto aquela moto? O cara insiste que quer comprar a moto um pouco mais cara, mesmo fazendo as contas e vendo que isso vai lhe custar mais do que pode pagar. Ou em comprar a moto sem ter um fogão funcionando em casa. De onde vem o atrativo dessa moto? Onde esse sujeito aprendeu a desejar assim? Isso tudo sem falar no fato de que existem muitas pessoas a quem nunca foi perguntado o que elas querem para daqui a 5 anos. O que fazer com a inibição frente a essa pergunta? Ou com os planos que se dissolvem no ar no momento que são contados para alguém? Logo se vê que a pessoa pode até conseguir o que deseja do serviço que propomos. Economizar, se educar sobre suas finanças, sobre a rede econômica que amarra ela à sua família. Tô rapidinho. A sua vizinhança, seu trabalho, vícios e fantasias. Mas isso não significa que consegue o que quer. Isso não significa que a sua demanda vai ser atendida. Ela pode mudar a demanda no meio do processo de descobrir, na hora de colocar no papel. Então, a pessoa pode entrar querendo economizar para comprar uma moto e sair querendo outra coisa. Vai saber. E essa disjunção entre demanda e desejo é um sinal de que há uma orientação analítica em jogo. Eu não vou continuar aqui, porque, enfim, já passei o tempo, mas aí eu acho que, assim, o que para a gente legitima, talvez, que isso aqui é uma pesquisa que vale a pena aguentar a angústia de fazer, porque é evidente que, sendo de esquerda e inventando coisa de consultoria e educação, a gente não fica muito bem com os nossos amigos, nem olhando no espelho. Mas uma coisa que parece interessante é porque essa pergunta convém ser comunista na hora de ouvir o sofrimento social, realmente não deveria ser respondida por quem faz o serviço, quem presta o serviço, deveria ser respondida por quem usa o serviço, né? Entra nessa brincadeira. E me parece que, da maneira como isso aqui é formulado, há indeterminação suficiente para a gente esperar para ouvir essa resposta, e isso já é justificativo o suficiente, né? Não é uma espécie de aplicação determinada a partir dessa visão macro do que tem que ser feito na visão micro. É uma espécie de... Essa minha hipótese maluca sobre a variação, ela permite que a gente preserve, em condições artificiais, locais, uma pergunta para um sujeito, né? E não tanto encaminhe ele a partir de um sofrimento que a gente já sabe que ele tem, porque a gerência produz esse tipo de coisa e a gente já sabe o que ela é. Então, assim, uma espécie de maneira de reconstruir o trabalho de base, né, em condições atuais. Assim. Mas eu estou curioso de saber o que vocês acham, porque, enfim, até os meus camaradas do SEI ali olhando, estão olhando com uma cara de estranha, então nem eu sei se isso para em pé. Pois é. Então, obrigado, gente. Desculpa a coisa toda. Queria agradecer aos 3 expositores e, então, abrir para o debate. Lembrando que aqueles que quiserem colocar questões à mesa precisam vir aqui à frente e usar o microfone em razão da gravação. Uma sequência de 3 perguntas, a resposta, e a gente vai medindo o tempo. A pergunta para o Gabriel é porque, assim, às vezes eu sinto uma coisa curiosa na clínica, é que a gente leva alguns sofrimentos nossos, né, no set analítico, e esses sofrimentos, muitos deles estão vinculados à nossa vida econômica, né? E é curioso, porque às vezes, eu senti isso um pouco quando li o trabalho a primeira vez. Aprovou esse trabalho? Quando eu aprovei, falei assim, está ok, pode apresentar. Ninguém não entendi muito bem, mas está valendo. E que, assim, que talvez esses elementos que diz respeito estritamente não ao campo cultural, né, mas estritamente ao campo econômico, eu não sei, eu acho que teria um outro tipo de efeito na clínica se ela considerasse isso. Pelo menos na maioria das vezes. Eu sinto que não é considerado na maioria das vezes. É um chute. Né? E em relação a ao experimento, é que, e você falou isso o tempo todo, né,
parece um experimento de educação financeira, mas é um experimento de clínica analítica, né? Quer dizer, são duas questões, né? A primeira é o quanto que essa questão econômica que está no experimento pode talvez contribuir para a clínica psicanalítica que a gente faz todos os dias, vocês fazem, né? E a segunda questão é o quanto da clínica aparece nisso que qual seria pensar isso, o impacto disso, porque a educação financeira ela é vista assim, é uma coisa meio banal, assim, do tipo, né, você vem e vai consertar o seu problema ali, e adeus, viola. Assim, não tem um tipo de escuta, em princípio, se você olha para a educação financeira que a gente vê no Banco Central, sabe? Não tem essa questão. Então, o experimento introduziu uma outra coisa aí que mudou o caráter do que geralmente a gente entende para a educação financeira. Então, eu queria que você falasse desses dois pontos, ou seja, o que esse caráter econômico talvez altere, ou se não altera nada, a clínica analítica, né? E a segunda, o que essa contribuição da psicanálise pode alterar, né, o que a gente chama normalmente de educação financeira. Vou um pouco na sequência. Queria que você especificasse um pouquinho melhor, Gabriel, o que você está tomando e o que você não está tomando da psicanálise. Porque, claro, naquilo de observar repetições e uma suposição de saber, se eu entendi que você fez, isso se associa e se aproxima a uma prática psicanalítica. Mas, a partir do momento em que essa repetição vamos dizer assim, ela não se refere à relação mesma que você estabelece com eles, portanto, porque ela se faz, imagino, coletivamente. Vocês pegam uma tá. E então esclarece um pouquinho melhor. Então, em cada relação que você tem com uma pessoa, como que é trabalhada essa, porque o ponto chave da transferência é que ela, em teoria, ela é diferente para cada sujeito, porque ela vai ser, vamos dizer, formas de jogar um malabares do objeto A de maneiras diferentes. Correto? Então, isso altera a maneira mesmo como fazer. Então, como é que vocês pensam essa generalidade do projeto em relação às especificidades de cada repetição? Sim. Essa é um pouco a minha pergunta. Eu queria falar... Henrique. Você enfatizou bastante a possibilidade de pensar neoliberalismo próximo... e o capitalismo como religião, né? Eu queria, talvez, você comentasse uma ideia de que essa racionalidade... Eu vou usar o jargão do Hegel, que eu acho que vai sintetizar um pouco a minha pergunta. Essa ideia da astúcia da razão, de que o mundo vai se autorregular, me parece que tem qualquer coisa de eco, né? E que pode ser articulado com essa perspectiva teológica. Deu para entender? Então, acho que sim. Aí você comenta o que você quiser. Tá. Agora, para o Gabriel, eu gostaria de perguntar assim, realmente é bem, como é que eu posso dizer, bem inusitado a sua proposta de consultoria. Precisaria avaliar, assim, né, um pouco mais. Precisaria. E, enfim, eu assim, para não ser muito, para tentar ser generoso, eu vou só pedir guardar qualquer pedras para tirar e para simplesmente perguntar que você. Generosidade? Você vai. Não, você vai entender. Eu gostaria que você, muito na esteira das perguntas já feitas, assim, distinguisse um pouco o que você está entendendo por psicanálise popular, que é brincando, um significante que não apareceu, salvo engano, na sua fala. E aí, para isso, eu lembro daquele finalzinho de um texto do Freud, em que ele fala que ele pensava que sonhava com um mundo em que o dia o Estado pudesse oferecer psicanálise a todos, mas, ao mesmo tempo, se isso acontecesse, seria uma psicanálise um pouco... Teria que misturar o ouro com não sei o quê. Ele faz uma metáfora alquímica, sabe o que eu estou falando? Não? Então, muito obrigado pela referência. Ou seja, a psicanálise tal como ela existe hoje, normalmente, já... De alguma forma não dá para fazer... Fora da psicanálise normal. De alguma forma não dá para fazer psicanálise estrito sensu se você se aproxima de uma questão mais adversa, digamos assim. Então, define um pouco o que você está querendo chamar por psicanálise popular
E o que você formulou aí de consultoria? E agora sim, para mim, o que mais chocou é você falar que isso também é trabalho de base. Aí isso, para mim, realmente, eu estou muito curioso. Vamos fazer na sequência de fala, pode ser? Claro, claro. Eu queria fazer uma pergunta para eles também, será tá. que é melhor? Faz. Então, eu pergunto para cada um, mais ou menos rápido, assim, só. Na fala do Paulo, até perguntei para ele depois, nessa questão do Hayek, eu queria também estender a você a mesma pergunta, assim. Me parece que é visto com maus olhos a confiança do Hayek na capacidade da complexidade de produzir situações estáveis, né? Contingencialmente. Não é uma fé no sentido de que há um Deus funcionando e a coisa vai dar certo. É que vai dar errado, mas pode dar errado, mas pelo menos vai dar errado na realidade, não vai dar errado metafisicamente, justificar. Então, assim, é engraçado porque ele parece ter uma teoria da autonomização, de como as coisas produzem um sentido social mais além do que os agentes que atuam são capazes de se responsabilizar imediatamente. Ora, isso me parece uma relação entre que a gente faz na psicanálise, dizer. Então, assim, não seria mais ambivalente, não teria que olhar o Hayek com mais ambivalência para poder preservar alguma coisa dessa? Porque parece que a gente tem realmente que escolher entre complexidade e autonomização social, né? Coisa sozinha ou responsabilidade. E aí a gente apela ao Estado como aquilo que vai garantir a compossibilidade, né, a relação entre autonomia e responsabilidade. O que não sei se é uma condição moderna para pensar a política, né? E para o Júlio eu queria perguntar o seguinte, porque foi uma outra fala também de um rapaz na mesa anterior, e na sua eu senti essa mesma coisa parecida. Para fazer uma compatibilidade entre Foucault e o Marx, às vezes a gente tem que tratar capital e poder como se fossem estruturas com o mesmo número de termos. Ou seja, alguém faz alguém fazer algo, não é a mesma coisa que o dinheiro que compra mercadoria para produzir mais dinheiro. Porque o dinheiro que vai comprar mercadoria não escolhe a mercadoria que ele vai comprar. O cara que põe o trabalhador para fazer tal coisa, ele não tem a menor relação com o que o cara vai fazer. Quem manda é que se o cara fizer aquilo, vai produzir mais dinheiro. O cara que faz, a gente não pode, a própria formulação, o que manda é o lucro, é mais ou menos mal formulado, porque se o lucro depois não for investido de novo, ele não é lucro, né? Então, assim, não daria, eu fico até acho um pouco estranho às vezes que a gente analisa o neoliberalismo do ponto de vista da empresa. Mas não existe uma empresa, não tem uma lógica própria. A empresa tem uma lógica não é nem nacional, é internacional. O lucro daquela empresa só existe se for vendido. O que ela faz não é nem vendido no país, é vendido às vezes em outro lugar, né? Então, assim, parece que a relação de poder ela é mais dual, é mais fácil de pensar ela em termos de dominação e de uma certa dualidade, ainda que parte parte da dominação é a reprodução daquela relação. Mas no capitalismo é uma coisa que tem 3 termos, essa relação mínima. E às vezes parece que a gente transpõe uma coisa para outra sem um detalhe nesse ponto. Não sei se é uma coisa que também, sei lá, que tinha curiosidade de ouvir a respeito. Então, seguindo o critério contingente da ordem em que os nomes apareceram no cartaz, o Henrique começa. Bom, obrigado pelas 2 questões. Eu vou mais ou menos tentar delinear a partir da sua alguma coisa. O que me ocorreu quando você coloca essa ideia de uma razão astuta ou uma ligação do pensamento teológico-político, vamos dizer assim, né, com aquilo que decorre com o neoliberalismo, eu tenho a impressão de 2 questões sobre isso. Momentaneamente, depois eu talvez poderia elaborar melhor. Uma é como, por exemplo, a relação da teologia política, de um pensamento teológico-político, captura a própria noção de religião. O que eu estou querendo dizer com isso? E aí, por isso que o neoliberalismo poderia trabalhar muito bem com esse artifício. Eu me referi ao Carl Schmitt, quando ele escreveu esse livro Teologia Política. O subtítulo do livro é 4 tópicos, 4 capítulos sobre a soberania, da soberania. Quando ele termina de escrever esse livro, tem um teólogo muito interessante que responde a ele, que é chamado Eric Peterson, um livro que se chama O Monoteísmo como Problema Político, que é um outro teólogo. O Carl Schmitt tem uma ligação religiosa muito forte, né? E é um teólogo que era protestante e se converteu ao catolicismo. É bem curioso esse teólogo. E ele chama a atenção para uma coisa, né? Porque o monoteísmo como um problema político, né? Essa ligação única com Deus único, né? Ele diz assim, um exemplo de uma passagem, né? Quando os apóstolos se reuniram para fazer valer a lei, evangelização, o que eles propuseram, antes de tudo, era um vínculo jurídico.
Quer dizer, é preciso fazer assim. Esse preciso fazer assim, o que é? É uma forma que se coloca que não é mais necessariamente só uma dimensão da fé. Você vai acreditar, mas antes de tudo a gente faz aqui um acordo em que a gente vai levar isso e nós não vamos esmorecer. Nós vamos para cima e não vamos deixar voltar para trás. Então, o que eu acho curioso é, além obviamente, dessa lógica religiosa, que, do ponto de vista de uma aproximação com a questão da angústia, eu acho que poderia ser bem interessante discutir, e aqui está me ocorrendo muito esse outro filósofo, que também é religioso, que é o Kierkegaard, né, quando vai falar da angústia, é que, além dessa esfera, né, filosoficamente colocando, né, que eu sou, né, que eu sou eu, a ilusão do eu, etc., essa captura de noções econômicas pelo mercado para se projetar um sentido de vida. Né? Eu acho que é aí que tem uma relação muito interessante. Quando o Walter Benjamin, por exemplo, vai desenvolver esse texto, Capitalismo como Religião, eu até trouxe umas passagens dele. Depois, um autor que traz isso para o âmbito mais ou menos psicanalítico, se eu não estou enganado, é o Agamben, né? O George Agamben, naquele livro Profanações. Ele até, eu tinha marcado isso porque é mais ou menos um ensaio de estudo que eu estou propondo, bem sobre isso, bem nessa linha, né? O Agamben diz assim no Profanações: e como na mercadoria a separação faz parte, da própria forma de objeto, que se distingue do valor de uso e valor de troca, e se transforma em fetiche inapreensível, assim agora tudo que é feito, produzir e vivido, também o corpo humano, também a sexualidade, também a linguagem, acaba sendo dividido por si mesmo e deslocado por uma esfera separada que já não define nenhuma divisão substancial, e na qual todo uso se torna duravelmente impossível. Esta esfera é o consumo. Se, conforme foi sugerido, denominamos a fase extrema do capitalismo que estamos vivendo como espetáculo, na qual todas as coisas são exibidas na sua separação de si mesmas, então espetáculo e consumo são as duas faces de uma única impossibilidade de usar. Nessa ligação aqui, essas palavras que aparecem, por exemplo, olha, separação, separa. Isso aqui é a relação do sagrado e do profano. É uma marca do sagrado, da sacrácio, que tem tudo a ver, do ponto de vista da origem da política, com aquilo que é o sentido do bando, o conceito de bando, e o abandonado, né? Que o Agamben, esse filósofo, usa o Jean-Luc Nancy para dizer, né? A partir de um livro que ele deu o título Imperativo Categórico, é uma proposta metodológica de pensar o ser abandonado. No fundo, todos somos seres abandonados, né? Todos somos sacrácio. Então, é mais ou menos por aí que eu acho que pode desenvolver uma ligação com o pensamento teológico. E essa tua questão, Gabriel, ela é, para mim, muito curiosa e vem muito a calhar com o sentimento que eu tive quando, confesso, como o Paulo tinha dito, um preconceito que eu tinha com o Hayek. Né? Eu disse, não quero ficar lendo Hayek, não, porque comecei a ler, coisa estranha isso. E aí comecei a estudar mais, falei, pô, mas ele está falando a realidade. Eu senti como que um esforço assim, eu vou falar uma coisa bem perigosa, no sentido de ser pouco cuidadosa, mas eu senti como que um esforço de uma certa dimensão da sociologia trabalhando aqui. E eu quero dizer em que sentido? No sentido desse esforço de mostrar a realidade, como é que é. Tem uma autoprodução aí. E não é uma autoprodução só no sentido capitalista, quero dizer assim, as coisas vão se produzir porque vai comprar mais. Tem uma autoprodução que é autopoética. É isso que o Viles viria um pouco discutir aqui com a gente, porque ele aproximou no texto, que ele acho que deve ter terminado já, ele aproximou o Hayek do Luhmann. Porque o esforço do Luhmann, até na relação sujeito-objeto, que apareceu aqui na discussão, vem isso, é relacional, né? É filosofia da linguagem, tudo bem e tal. Mas a grande questão é, de onde vem essa autopoese? É uma noção que tem uma autoprodução, ele tira de uma dimensão biológica, porque o Luhmann, a referência inicial para ele pensar o conceito da teoria dos sistemas sociais, são biólogos da escola de Palo Alto, né? Chilenos, que é o Maturana e o Varela, marxistas, exatamente. E aí ele passa a desenvolver também um conceito de risco em torno disso. Que, se você parar para pensar, o Hayek está indo muito bem. No contexto que ele está, é muito interessante. Eu diria que é mais que ambivalente, é ambíguo. Né? Mas, enfim,
É trabalhar nessa ambiguidade mesmo. A gente está tentando fazer isso um pouco também. Continuando essa pergunta, você não acha que capitalismo como religião junta com isso? Fala porque... Desculpa, porque o capitalismo como religião junta com isso, porque religião é um nome histórico de uma maneira de se relacionar com algo que você não controla, né? Exatamente. Pro bem e pro mal. Exatamente, é isso que eu estou chamando de uma captura. A gente pega essa noção institucional da religião e usa como um dispositivo. Então, eu capturo. A teologia política fez o que com a religião? Ela fez uma forma de eu pensar, uma estrutura que envolve a lei totalitária, e eu vou aplicar porque o soberano vai decidir no estado de exceção. Acontece que a gente vive no estado de exceção. E agora? Quem é que manda? E por que a gente obedece? Aí pronto. Aí dá para desenvolver mais ainda. Júlio. Bem, eu fiz menções a Foucault e a Marx. Para mim, eu estou pensando mais no sentido de partir da análise do Foucault, quer dizer, de uma descrição de certos processos do Foucault, e mostrar como, complementarmente ao Foucault, é possível pensar uma crítica. Por exemplo, a questão do... Eu acho que a questão central aí é essa questão de colocar o sujeito no lugar como uma empresa. Eu acho que aí tem uma dimensão de reificação, né? Quer dizer, e aí, quando eu falo das várias formas de performance, de junção de performance, a ideia de visibilidade e tal, quer dizer, de investir em imagem, assim por diante, tem o se colocar nesse lugar da mercadoria e, ao mesmo tempo, se colocar num lugar ativo que remete a um processo de auto-reificação, né? Então, quer dizer, tem essas duas coisas. Por outro lado, essa confusão que está embutida na ideia de capital humano, quer dizer, usar esse termo para designar algo que, na verdade, é o valor da reprodução, da reprodução da força do trabalho, leva a uma confusão entre capital e trabalho, quer dizer, algo que vem desde a relativização do valor que os marginalistas faziam, né? Então, quer dizer, a ideia aí é usar de uma forma complementar, na verdade. O Marx, a partir de um cenário traçado pelo Foucault, para fazer a crítica, né? Então, por favor, primeiro eu fico satisfeito com a perplexidade de vocês, porque é a minha situação, então eu sinto que algo em comum foi transmitido nesse trabalho. Deixa eu ver se eu entendi, assim, resumindo as perguntas. Me pareceu que, em geral, a pergunta é mais a singularidade, porque, afinal, repetição, tudo isso, na escuta específica daquela transferência específica. Então, tá. Sim, minha resposta para você é bem simples. Eu não faço a menor ideia, porque a ideia é que haja um encontro entre hipóteses da política e hipóteses da psicanálise. Do encontro vai sair eu não sei o quê. Mas é isso que eu acho bom, porque não é entusiasmante você bolar um experimento do qual você pode aprender alguma coisa. Só esse fato já justifica para mim, porque eu tenho dificuldade de pensar a maneira de fazer qualquer coisa na clínica, eu aprenda qualquer coisa. Normalmente eu fico angustiado, e eu conheço o saber que vai tirar a minha angústia depois. Não tem nada que eu tenha que fazer como psicanalista, ou o que quer que eu seja, que me obriga a aprender alguma coisa, ou falar alguma coisa para os outros que seja útil para os outros, né? Parece que minha angústia realmente é minha. Se eu me voltar ao Lacan, ou até mesmo se eu fizer uma espécie de fantasia maluca a respeito da condição social de quem está ali, eu me resolvo. Então, eu não sei responder a sua pergunta, mas ao mesmo tempo eu acho isso razoável, acho isso aceitável, né? Agora, o que eu queria esclarecer é que eu acho que tem essa ideia de pensar em termos de variáveis e invariáveis, eu não desenvolvi ela ainda no detalhamento que seria necessário. Tem uma espécie, eu acho que assim, no aspecto mais radical teórico, mais abstrato possível da teoria, mais geral, seria uma espécie de problema da morfogênese do significante. Ou seja, contra que pano de fundo o ruído vira som? É uma pergunta que não é a pergunta de como o som se articula numa melodia, nem de se os acordes maiores são felizes, os acordes menores são tristes, que é o significado daquele negócio. Então, não é um problema do significado,
não é um problema da articulação significante, é um problema da história da significância. Então, é evidente que uma palavra portentosa como essa eu não tenho condição de sustentar para vocês, mas quem sabe alguém um dia, né? Já vale a pena também errar no caminho certo. Então, eu acho que é uma maneira de olhar a história, e acho interessante, porque é uma história que não é a história de que pacientes foram ao divã, das formas de sofrimento de uma época, é a história dos compromissos dos analistas com o que é possível numa época. E eu acho muito mais interessante olhar os experimentos que a gente tem feito com violência de Estado, com anomia social, invisibilidade, questões de gênero, questão da homossexualidade, porque tem um compromisso pré-psicanalítico, apsicanalítico, de outra esfera, que outras coisas são possíveis e não dá, é uma igualdade, da qual a gente vai partir para escutar. E a ideia é que quando você... É assim que me parece que o Freud fez. Sei lá, o Freud, quem quer que tenha sido. Me parece que você supõe que não dá para você decidir em algum lugar, você vai ter que esperar para ouvir. Né? Minha ideia, e a ideia desse experimento, não é diminuir o espaço de variabilidade das coisas que você tem que ouvir, é aumentar para ter mais variáveis, porque como a gente localiza uma fala. Ou seja, é para aumentar o número de variáveis que você tem que levar em consideração, que podem variar. Né? Se você acha, por exemplo, um exemplo que me parece, não sei se é historicamente bem correto, porque eu já não lembro mais do ano dos textos, mas assim, uma anedota, enfim, se não é vera, é bem trovata. Né? Você pega, por exemplo, você pode ter uma teoria da sexualidade infantil que já choca a moral civilizada, porque ela diz que a sexualidade infantil a gente encarna no corpo em vida. Você tem um trabalho histórico, contingente, para fazer aquele negócio. Mas você pode manter, em algum sentido, né? Você tira de um certo regime moral essas questões dos desvios, da sexualidade, mas você pode manter que é invariável, que a boa satisfação sexual está ligada à maturação genital, de uma certa maneira. Para manter essa invariância e ouvir o caminho contingente daquela pessoa. Uma série de coisas vão ficar significantes. Né? Por outro lado, é diferente você considerar, como aquela filósofa Lenka Zupantich fala, que a sexualidade é o desvio de uma norma que não existe. Né? Ou seja, você colocar uma impossibilidade de satisfação aqui e criar uma igualdade insuportável entre as formas de resolver esse problema. Ou seja, você aumentou o escopo do que pode variar, você pode ouvir mais coisas do que você podia, localmente. Porque aquela invariância vai implicar aquele cara ali, naquela situação ali. Não vai dar para você falar que todo mundo que fala isso diz por tal razão. Então, a história da invariância e da variância, da significação, é uma história para criar mais indicadores. Né? É como a escuta cria... De fato, assim, o que se escuta? Né? Numa dada época, talvez seja interessante considerar essa questão, e parece que ela implica um posicionamento que não é interno à clínica, ele forma a clínica. É a teoria da forma da clínica. Né? Teoria da forma social, tudo isso aqui era condição histórica, bases materiais da produção de uma clínica, né? Como diria o tal do materialismo histórico. Então, assim, essa seria a questão que é evidente que não tem uma condição aqui, é evidente que parecia aquela computação gráfica ficou mais um meme do que uma cena hollywoodiana. Mas essa seria a questão. Me parece que o marxismo, ele sempre faz esse trabalho que, inclusive, saiu um pouco de moda por razão correta. Né? Assim, tem um filósofo chamado Kojin Karatani, que ele faz uma crítica, ele faz uma espécie de periodização no século XX da metáfora arquitetônica, que trabalha com uma metáfora de edifício, e a metáfora textual, que trabalha com uma ideia. Não, a metáfora de edifício é mais ou menos a base, é onde está a determinação, e uma espécie de efeito de determinação está na superfície. A metáfora textual sugere que a superfície é determinante, e o efeito de profundeza é que é um efeito local, que você tem que... Significação depende de quem está interpretando aquele texto e tal. Né? Só que ele mesmo sugere que tem uma série de limitações nesse negócio, porque você nunca pode historicizar as condições do texto. Fica sempre um pouco complicado, porque você vai falar, mas a história é um texto, aí entra naquelas paradoxos. E ele sugere que a gente poderia voltar para uma metáfora arquitetônica, onde a gente simplesmente abre mão da ideia de que, se você acha que a determinação está na base e ela produz efeitos de superfície, que essa base seja determinante. Ela pode também ter efeitos autopoéticos, indeterminados, que você faz uma coisa e você não sabe no que vai dar. Ou seja, seria interessante juntar a ideia de base e superestrutura, olhar a história da condição material de produção de alguma coisa, junto com de um setting que está separado. A leitura pretende uma abstração do resto do mundo. Né? Então, assim, é para mim tentar juntar isso. Essas condições mais gerais do aspecto teórico da coisa. No aspecto prático, eu acho que eu falei muito pouco das condições que a gente pensa esse experimento. A ideia é que ele seja individual, a ideia é que a pessoa realmente vai chegar, a gente não vai falar porque é isso mesmo, não tem engodo nesse sentido. O engodo é de quem está fazendo o serviço e de quem está prestando, de que é um serviço de educação financeira mesmo. Só que a gente vai ter mais hipóteses de base, ou seja, a gente vai escutar
Coisa que talvez o cara que está ali querendo... O que você quer? A pessoa fala, eu quero uma moto. E eu ganho tanto, como é que eu faço para ter o dinheiro para ganhar essa moto? Ora, a pergunta, o que você quer, é uma pergunta que, enfim, você pode ser mais avisado do que essa pergunta implica. Você pode não precisar acreditar em certas coisas, sem deixar de ouvir. Acho que essa é uma distinção importante. Então, assim, eu não sei o que vai sobrar da psicanálise estrito senso, não tenho como saber, mas também acho que é legal. Agora, o outro lado que eu acho que a pergunta do trabalho de base é porque, ao mesmo tempo que isso, a gente tem uma intuição a respeito do que certas pesquisas podem ajudar, ou fazer a gente pensar da psicanálise, que pelo menos os problemas que produz são entusiasmantes, mesmo que não vão a lugar nenhum, tem uma pesquisa contrária, que é que a gente acha que o marxismo poderia ser enriquecido por certas intuições da psicanálise. Uma das intuições é que começa a parecer para a gente que o marxismo talvez seja... Aí eu acho que talvez seja o ponto de contato. É que é difícil dizer quem que está mais bem posicionado para dar conta da seguinte diferença. A diferença entre sobreviver e viver. Parece, às vezes, que a psicanálise tem elementos para a gente dizer qual é a diferença entre sobreviver e viver, do que você pode ser privado de... Até, assim, por exemplo, vai dar errado alguma coisa, você tem condição de subjetivar aquele fracasso, fazer alguma coisa com as catástrofes da vida. Parece que você não fica totalmente desubjetivado frente a certas coisas. Tem uma teoria do que é uma boa vida, vai. Pode ser a teoria de que a gente não sabe dizer o que é boa vida, mas a teoria de que uma boa vida é possível em condições bem variadas, mais variadas do que as normativas e tal. E o marxismo também tem um princípio de distinguir o que é a sobrevivência da vida e tal. Então, o que a gente tem tentado fazer é pensar trabalho de base, ou seja, um trabalho que vai... tem algum tipo de relevância para o mundo do trabalho, para aquilo do qual depende a reprodução do modo de sistema capitalista, que está ligado ao problema, né, sair um pouco da sua cultura e ir no lugar onde a cultura, daquilo que sua cultura depende, da base daquela cultura, em condições contemporâneas onde a pessoa não acredita em nada que você tem para prometer, a esquerda é desacreditada, a ideia de que a pessoa vai se unir em torno de um fetiche totalmente bizarro do que aquela pessoa é, porque ela é um trabalhador, então ela tem que ter isso, aquele outro caráter. Se abandona tudo isso, o que sobra para você fazer? Né? Parece para a gente que a psicanálise tem... Aí ela, de repente, parece uma ferramenta para o marxismo, porque você ainda pode ir ouvir aquela pessoa. Você pode não ter nada para falar para aquela pessoa, mas talvez você possa ouvir. Né? Então, assim, escutar vira uma questão. Agora, o que você vai falar para uma pessoa que um dos fatores superficiais, mas parece uma tendência, às vezes, é que ela acha que não tem nada para dizer para você, só te enganar, tipo assim, falar o que você quer ouvir. Né? É você falar escutar daquilo que a pessoa quer dizer. Ela quer falar sobre o fato que ela quer ganhar não sei o quê, quer fazer não sei o que lá. A vida econômica interessa aquela pessoa. Né? É uma hipótese que a gente não precisa saber como aquela pessoa vive, a forma de vida daquela pessoa. É uma hipótese que quer incidir sobre as preocupações daquela pessoa com sobreviver. É nesse sentido que a gente acha que é um trabalho de base, que é um trabalho ligado, você pode escutar há sujeito no problema da sobrevivência, da subsistência, etc. E tal. É isso que a gente queria inventar uma maneira de, controladamente, num setting, não precisa ser clínico, mas assim, em condições artificiais, promover uma atividade de escuta de alguma coisa ligada à sobrevivência e não ligada a reconhecer as formas de vida que aquela pessoa tem, ou quer separar um pouco disso, mas já tem diferença isso. Né? Ora, o marxismo tem uma hipótese em relação à subsistência e o sujeito. Né? A ideia da livre associação econômica é a ideia de que é possível você pensar a subsistência de outra forma, e não só o que você vai fazer no momento que você tiver uma certa abertura. Né? E isso responde, por fim, a um outro problema, volta do marxismo à psicanálise, desculpa, eu estou me estendendo, é evidente, que é o seguinte, assim, parece que para fazer certo, a gente tem conseguido fazer uma coisa meio pitolomizada para introduzir essas novas hipóteses na psicanálise em relação ao social. Tem que ser em grupo, tem que ser a partir de um evento extrínseco já previamente interpretado, que é trauma, é violência. Você ou então, é sempre uma mediação pelo Estado, ou então o Estado vai financiar um lugar onde você vai escutar uma pessoa, ela nunca vai entrar numa escola de psicanálise e virar um analista, ou seja, aquilo que foi prometido a você, que faz parte, certamente, de certas experiências de análise, e eu acho legítimo que você queira virar, acho que é perfeitamente interpretável em análise que você queira ser um analista. Né? Então, por que essa divisão existe? Eu não acho que a psicanálise devia se preocupar em ouvir mais as populações pobres, deveria talvez se preocupar em por que as populações pobres não viram analistas para ouvir as outras pessoas. Eu acho que é um problema diferente, e é um problema que o Estado não tem como... Essa mediação não tem como resolver, porque é um problema de grana, é um problema ligado à subsistência. Né? Eu sempre tentava lidar com isso pelo ponto de vista do dinheiro em análise, mas eu acho que é uma hipótese ruim.
Eu acho que a hipótese desse tipo de intervenção no mundo da subsistência é mais interessante. Eu também não sei onde vai dar, mas me parece, pelo menos, que recoloca o problema em outras bases, e eu acho que é um problema interessante, assim, né? Porque eu não sei se eu tenho que saber ouvir certas coisas, mas talvez o cara que eu atendo em condições totalmente artificiais, financiadas por outras pessoas, por o Estado, não sei o quê, se ele tivesse em condição de ouvir depois alguém, vai saber o que ele não ia ouvir de diferente, o texto que ele não ia escrever, que por reação ele não ia me dar numa escola de psicanálise, né? Então, assim, por que essa condição nunca se dá, né? Eu acho engraçado que aquela coisa do analisando, virar o analista no mecanismo do passe, ela é uma democratização do consumo de psicanálise, mas nunca é uma democratização do acesso a virar analista, meio doida. Então, eu acho que essa pesquisa ela entra numa série de perguntas que a gente tem feito em relação à vida econômica e à psicanálise, que eu acho que faz um encontro que cria esse tipo de pergunta que a gente não sabe para onde vai, mas eu acho isso positivo, assim, né? Uma saída meio pela esquerda, né, de eu não sei a resposta, mas isso é muito bom. Mas, enfim, eu não respondi nenhuma pergunta que me fizeram, no fim das contas, mas eu costumo ser assim, desculpa. Pessoal, lamentavelmente, nós temos até às 18 horas para usar a sala, são 17h59, então vou aproveitar o minuto que nos resta para fazer um convite a vocês. Amanhã nós teremos mais um evento do Latesfip, a partir das 10 horas da manhã, aqui mesmo no prédio da Filosofia, provavelmente na sala 101, no 111, no primeiro andar. Trata-se da apresentação do grupo coordenado pelo professor Christian Dunker, cujo tema é... Quê? Clínica e diagnóstico, eu tinha me esquecido. Clínica e diagnóstico no neoliberalismo, todos estão super convidados. Queria agradecer também a permanência, a presença e a perseverança de vocês, desde as 9 da manhã, e parabenizar o Mário e o Hugo pela organização do evento. Parabéns aí. Boa noite, então até o boteco.